Muito bom dia, vamos lá então, nosso estudo da Revista Espírita, mês de agosto de 1861. Nós leremos hoje dois artigos, manifestações americanas, alguns fatos que foram relatados nos jornais dos Estados Unidos, e depois a sessão preferida, minha sessão preferida, Conversas Familiares de Além Túmulo. Nós vamos estudar sobre Dom Peira, Prior de Emily. Então vamos lá. Bem interessante aqui esse Conversas Familiares. Ele é bem interessante, a gente vai ver aqui bastante coisa bacana. Muito bem, manifestações americanas. Nós vimos na edição anterior aqui da revista, do mês de julho, Kardec trazendo para nós alguns detalhes sobre propagandas de médiuns, que fazem trabalhos pagos dentro do campo da mediunidade nos Estados Unidos. Ele trouxe para nós também aqui algumas críticas a respeito dessa competição que havia, muito mais ali uma fogueira de vaidades, que havia entre médiuns dos Estados Unidos e médiuns da Europa, em que os médiuns dos Estados Unidos se vangloriavam por trazerem fenômenos físicos muito mais impressionantes do que os fenômenos intelectuais realizados na Europa, em que se obtinham comunicações. E Kardec fazia uma comparação entre os dois, dizendo que os fenômenos físicos servem apenas para despertar a nossa curiosidade, enquanto que os fenômenos espirituais, os fenômenos intelectuais, vêm como um objetivo de instrução e de nos auxiliar realmente no nosso crescimento espiritual, que traz ali um conteúdo mais moral. Portanto, o espiritismo como filosofia, ele era vivido, ele era estudado na Europa, enquanto os fenômenos espíritas eram observados nos Estados Unidos. Então havia essa competição ali, a gente via essas críticas também. E Kardec aqui, saindo um pouco da sua maneira habitual de trazer aqui seus artigos, os seus comentários, naquele artigo em especial, ele já se tornava mais crítico, falando exatamente sobre a forma como aquela comunidade, aquela sociedade lidava com a relação com o mundo espiritual, como ainda em muitos lugares acontecem, ainda se preocupando muito mais com o fenômeno do que com a filosofia, porque a filosofia, no fim das contas, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser desenvolvida, de você observar o fenômeno e desse fenômeno você tirar as conclusões, com o objetivo de, primeiro reconhecendo a hierarquia do mundo espiritual, daqueles espíritos mais ligados à matéria, aqueles mais espiritualizados, mais elevados, e o destino da humanidade, buscando exatamente essa elevação, e por qual caminho que vai encontrar essa elevação, que será através da transformação moral. Então há necessidade de criar uma base filosófica para entender exatamente o passo a passo, o caminho a se seguir a partir dessas observações. Quando se olha apenas o fenômeno, então dali tira suas próprias conclusões a respeito das consequências físicas, sem se preocupar com questões morais. Então essa é a diferença do espiritismo como uma filosofia e dos fenômenos mediúnicos em geral, que não trazem nenhum conteúdo filosófico para entender causas, consequências e onde se pode chegar a partir da vivência desse conteúdo filosófico. Bom dia, embaixador. Então vamos lá, manifestações americanas. Então Kardec, lá do mês de julho, passa aqui para o mês de agosto, trazendo aqui mais uns fatos. Dá para imaginar que Kardec deve ter tido, pela concentração de elementos que comentam sobre os fenômenos nos Estados Unidos, aqui é uma especulação naturalmente, mas dá a impressão de que ele deve ter tido contato com alguém que trouxe essas notícias. E aí então ele começou a organizar os artigos, a concentrar e tudo mais. Exatamente porque nesses 2 meses é onde ele faz as publicações mais frequentes sobre aquela região. Vamos lá.
Lê-se no Banner of Light, jornal de Nova York, de 18 de maio de 1861. Pensando que os fatos seguintes são dignos de atenção, nós os reunimos para serem publicados no Banner e os fizemos acompanhar de nossas assinaturas, a fim de lhes atestar a seriedade. Então, essa aqui é a introdução lá naquele jornal. Na manhã de quarta-feira, 1º de maio, pedimos ao médium Sr. Sei que nos encontrasse na casa do Sr. Hallock, em Nova York. O médico sentou-se perto da mesa, sobre a qual foram colocados uma corneta de estanho, um violino e 3 pedaços de corda. Os convidados foram sentados em semicírculo, em frente ao médium, a 6 ou 7 polegadas da mesa, ali por volta de uns 15 centímetros. Suas mãos se tocavam para dar a cada um a certeza de que ninguém saía do lugar durante as experiências que vamos narrar. Então se sentaram à mesa, todo mundo ali com as mãos encostadas para ter certeza que ninguém vai sair do lugar. E dessa forma também não interferir nos fenômenos, né? Ou pelo menos ali não falsear aquilo que estava sendo previsto para ser apresentado. A luz foi retirada e foi solicitado aos convidados que cantassem. Após alguns minutos, tendo sido trazida a luz, encontraram o médium sentado em sua cadeira, com os braços cruzados, os punhos amarrados, com a corda apertada a ponto de dificultar a circulação e inchar as mãos. A ponta da corda tinha passado para trás da cadeira e amarrava as pernas às travessas. Uma outra corda amarrava os joelhos fortemente, enquanto a terceira prendia da mesma maneira os tornozelos. Em tais condições era claro que o médium não podia andar, nem se levantar, nem utilizar as mãos. Então é interessante que muitas experiências, né, de fenômenos físicos traziam essas situações, né, de amarrar as pessoas, colocar dentro de gaiolas, de jaulas, que eram trazidas para o local para prevenir qualquer tipo de trabalhos falsos, né? De trabalhos simulados, né? Para dar a impressão de um fenômeno espiritual. Um membro do círculo colocou uma folha de papel no assoalho debaixo dos pés do médium e com um lápis traçou-lhe o contorno dos pés. Então, como se não bastasse ele estar completamente amarrado, ainda os pés ficaram marcados naquela folha. Se ele movimentasse os pés, ele naturalmente não conseguiria novamente colocar no lugar. E assim atestava que ele se mexeu, né? A luz foi retirada e quase imediatamente a corneta, impulsionada por uma força invisível, pôs-se a bater rápida e violentamente na mesa, de maneira a deixar uma porção de sinais. Da corneta saía uma voz que conversava com os presentes. A articulação das palavras era muito distinta. O som era de uma voz masculina e o tom por vezes mais alto do que a conversa normal. Uma outra voz mais fraca, um tanto gutural e menos distinta, conversava também com a assistência. Trouxeram a luz e o médium foi encontrado em sua cadeira, pés e mãos atados, como já havíamos dito, e os pés sobre os papéis, dentro dos limites traçados nas linhas feitas a lápis. Mais uma vez a luz foi retirada e a corneta recomeçou como acima. Foi pedido novamente às pessoas presentes que cantassem, e quase imediatamente as manifestações cessaram. As experiências foram repetidas várias vezes, e em cada uma delas o médium era sempre encontrado no mesmo estado. Essa foi a primeira série de manifestações. Novamente a luz foi retirada. Os assistentes cantaram por alguns momentos, mas ao ser aquela trazida de volta, constatou-se que o médium estava sempre amarrado à sua cadeira.
Puseram uma campainha sobre a mesa e, tendo sido feita a obscuridade, ela começou a bater na mesa, na corneta e no assoalho. Foi retirada da mesa e começou a tocar muito forte, parecendo percorrer o arco de 5 a 6 pés a cada badalada. Durante esse tempo, o médium exclamava: estou aqui, para mostrar que se achava sempre no mesmo lugar. Então as pessoas à mesa sentadas, com as mãos encostadas, e o médium à frente, amarrado na cadeira. E esses objetos fazendo ali esse movimento em torno de todos eles, né? E o médium aqui avisando: eu estou aqui, eu não estou lá. Com fósforo, fizeram no violino uma grande marca brilhante. A luz foi retirada e logo se viu, pelo traço fosforescente, o violino elevar-se a 6 ou 7 pés e fazer rápidas evoluções no ar. Podia-se também acompanhá-lo pelo ouvido, porquanto as cordas vibravam no voo. Enquanto o violino flutuava, o médium exclamava: estou aqui, estou aqui. Um membro do grupo pôs um vaso sobre a mesa com água pela metade e um pedaço de papel entre os lábios do médium. Levaram a luz e cantaram por alguns momentos. Trazida de volta à luz, o vaso estava vazio, sem nenhum sinal de água, nem sobre a mesa, nem no chão. O médium sempre em seu lugar e o papel seco entre os seus lábios. Isso terminou a segunda série de experiências. Bom dia, Masa. Então aqui o médium, com esse papel na boca, né, mostrava então que alguém fez aquela água desaparecer. O médium não tomou, porque ele estava amarrado e com esse papel na boca. A água desapareceu, mais um fenômeno então aqui de desmaterialização. A senhora Pence sentou-se em frente ao médium. Um senhor acomodou-se entre os dois, pondo o pé direito sobre o daquela senhora, a mão direita na cabeça do médium e a esquerda na cabeça da senhora Pence. O médium pegou o braço direito do senhor com ambas as mãos e a senhora Pence fez o mesmo com o braço esquerdo. Então, esse senhor se sentou ali, colocou os pés sobre o pé dela, para evitar que ela saísse do lugar. O médium estava amarrado, e aí então ele coloca as mãos, uma na cabeça do médium e outro da cabeça da senhora. E ambos, tanto o médium como a senhora, colocam as mãos, seguram as mãos desse senhor. Então todo mundo ali com as mãos ocupadas, né? Então não havia ali nada que pudesse provocar alguma coisa diferente entre eles. Quando a luz foi retirada, o senhor sentiu distintamente os dedos de uma mão passando sobre o seu rosto e lhe puxaram o nariz. Recebeu uma bofetada, ouvida pelos assistentes, e o violino golpeou-lhe a cabeça, igualmente ouvido pelas outras pessoas. Cada um repetiu a experiência e sentiu os mesmos efeitos. Com isso termina a terceira série e certificamos que nada disso poderia ter sido produzido pelo Sr. Fay, nem por nenhuma outra pessoa do grupo. E aí, então, terminado aqui o artigo, vem as assinaturas, né? Várias pessoas: Charles Petridge, Hallock, senhora Sarah Clark, senhora Hallock, senhora Amanda Pence, senhora Britt, William Blondell, William Coles, Hallock, Franklin, Peyton Spence. Então várias assinaturas foram colocadas. Então esse artigo chegou até Kardec. E agora ele faz um comentário a respeito disso. Vamos lá. Observação. Não contestamos a possibilidade de todas essas coisas, nem temos o menor motivo para duvidar da honorabilidade dos signatários, embora não os conheçamos. Então, nesse ponto a gente lembra, né, que esqueci o nome do médium agora, o Sr. Daniel Douglas Home, ele tem também ali, né, vários fenômenos que são relatados de levitação, de materialização parcial ou total,
instrumentos que tocam sozinhos, toques que os espíritos conseguem materializar, né, e fazer as pessoas perceberem, sentirem, né? Então aquilo que foi feito nesse local nos Estados Unidos, o Sr. Douglas Home também já fez ali vários fenômenos, né? Eu tenho inclusive um livro que fala sobre ele, e assim como também das irmãs Fox, e fazem ali relatos de como esses fenômenos aconteciam. E são realmente fenômenos bastante impressionantes, embora ainda levantem algumas dúvidas por parte daqueles que são os mais incrédulos e são os opositores. O que é natural, né? Porque quando alguém fala de fenômenos tão espetaculares assim, a primeira coisa que vem é: eu só acredito vendo. E para outros, mesmo vendo, não acreditam, né? Então ficam ali os relatos. Então Kardec disse que não contesta a possibilidade desses fenômenos e nem questiona também a honra daqueles que assinaram esse documento, que testemunharam e participaram do fenômeno. Todavia, mantemos as reflexões que fizemos em nosso último número a propósito de 2 artigos sobre os desenhos misteriosos e exploração do Espiritismo, né, que são esses 2 artigos que eu comentei com vocês no início, que foram publicados na edição de julho. E Kardec diz assim: vejam aqui o tom crítico de Kardec a respeito da forma como esses fenômenos são explorados. Disse que na América essa exploração nada tem que choque a opinião pública, e acham muito natural que os médiuns se façam pagar. Isso é compreensível de acordo com os hábitos de um país onde time is money, né, o tempo é dinheiro. Mas nem por isso deixaremos de repetir o que dissemos num outro artigo. O desinteresse absoluto é uma garantia ainda melhor que todas as precauções materiais. Então, dessas precauções materiais, aquilo que nós vimos no relato acima, de pegar o médium, de amarrar, de colocar ali um desenho nos seus pés, um papel na sua boca, para ter certeza que nada vai acontecer. Agora, para quem não tem interesse nenhum em ganhar alguma coisa, não precisa dessas precauções, que apenas ali o interesse, a curiosidade em experimentar já é o suficiente. Agora, quando se paga, aí sim, né, fica a coisa mais complicada, que era o caso, por exemplo, que chegou a acontecer, segundo esses relatos, dos relatos do livro que eu comentei com vocês, que as irmãs Fox, depois daqueles fenômenos iniciais em Hydesville, que chamaram tanta atenção, elas começaram, agenciada pela irmã mais velha delas, elas começaram a frequentar teatros para fazer apresentações mediúnicas. E, naturalmente, eram cobrados ingressos para isso. Então isso gerou uma série de comentários e críticas, né, que inclusive até na Europa, onde elas fizeram algumas excursões também. Lembrando que as irmãs Fox, embora elas fossem de famílias evangélicas, elas simplesmente participavam desses fenômenos, puramente. Não havia nada moral que envolvesse esses fenômenos. Né? Então, essa é uma das críticas que elas recebiam, Budiosmar. E continua. Se nossos escritos têm contribuído na França e em outros países para desacreditar a mediunidade interesseira, cremos que isso não será um dos menores serviços que terão prestado ao espiritismo sério. Essas reflexões gerais, de modo algum, foram feitas tendo em vista o Sr. Fei. Né? O senhor lá em cima estava Sei, mas na verdade o Sr. Fei, cuja posição perante o público desconhecemos. Então Kardec não estava criticando esse senhor que participava desse fenômeno, nesse médium, mas ele simplesmente fazia ali uma observação geral sobre essa questão. Então, mais uma vez aqui, Kardec deve ter tido contato com alguma informação, alguma publicação, alguém que trouxe essas informações, o que fez com que Kardec aproveitasse a oportunidade e trouxesse ali, né, e publicasse esse artigo fazendo esses apontamentos, dessas críticas. André colocou, né, o médium tinha que se submeter a situações constrangedoras para serem levados a sério, e mesmo assim muitos continuavam sem acreditar, traziam uma forte negação das outras encarnações, provavelmente. Né? André, tem um livro bem interessante, que ele foi publicado, eu já comentei com vocês sobre ele, da Federação Espírita Catarinense.
né, que é a FEC, Federação Espírita Catarinense. E nessa federação, eles chegavam a fazer, num centro espírita já há muito tempo, década de 1930, se eu não me engano, 1940 lá. Então, naquele centro espírita havia um grupo de experimentação dentro de um centro espírita. E eles então faziam de uma forma muito bem organizada. Havia ali então aqueles que eram convidados, todos eles então assinavam uma ata. Nessa ata, quando fazia a descrição dos participantes, como eu falei para vocês no encontro anterior nosso, era muito importante você colocar qual era a profissão da pessoa, para que mostrasse para ela, né, a posição dela perante a sociedade. Então um era militar, o outro era médico, o outro era tabelião, o outro era advogado, e assim vai. Então coloca fulano de tal, tabelião, não sei do que, fulano de tal, médico, não sei do que. E depois colocavam isso naquela ata, e depois então eles faziam o experimento, e depois nessa ata eles relatavam passo a passo do que acontecia. Bom dia, dona Miriam. E lá nesses experimentos, é que o livro deve estar guardado em algum lugar, que eu preciso achar, e se eu achar, depois eu passo para vocês, pelo menos ali um capítulo, uma experiência de como eles relatavam isso nessas experimentações. Então eles falavam que, por exemplo, uma pessoa ficava sentada dentro de uma jaula, essa jaula ficava trancada, a chave do cadeado ficava no pescoço de uma outra pessoa, e aí então o médium provocava um fenômeno físico, à distância, como um transporte, alguma coisa assim. E eles relatavam detalhes da forma como foi colocado aqui também. E o objetivo, nesse caso, era uma experimentação. E havia essa situação de constrangimento para o médium, para que ele então mostrasse para as pessoas, mas às vezes essa mesma situação em que o médium se colocava, ele mesmo compreendia que era necessário para que as pessoas percebessem que ele estava completamente incapaz, então ele aceitava isso com naturalidade, que era o que acontecia nesse centro espírita que eu comentei com vocês. Nesse caso do artigo que Kardec traz para nós, precisa ver se o médium, de que forma que o médium sentia isso. Mas certamente ali outras pessoas que chegavam dizendo, eu sou médium. Aí chegava alguém desafiando, então você vai ter que se submeter às condições que eu vou criar para a gente poder atestar isso tudo. Aí sim nós entrávamos numa situação de constrangimento. Então havia aqueles que se constrangiam porque exigiam deles essas situações, algumas vezes até ridículas, e outras vezes o próprio médium dizia, pode fazer para a gente poder mostrar para as pessoas que isso é verdadeiro. Então situações variadas que nós encontrávamos, né? Alguns sim, vinha na condição de sacrifício, e outros, para se beneficiar de alguma forma, se colocavam nessas condições. Então ali havia situações variadas, dependendo principalmente qual era a intenção do experimento. Se a intenção era fazer com que o resultado fosse levar-se a público, é uma coisa. Se o médium era desafiado, aí era outra. Porque aí o objetivo já era mais pessoal, já era algo mais vaidoso também, né? Então tem tudo isso que vai pesar nessa balança. Mas eu vou tentar encontrar esse livro, e tem também um outro livro que conta, né? Inclusive ganhei presente da dona Miriam, que fala sobre algumas experiências de William Crookes. Então ele relata muito isso, mas eu não me recordo se são apenas as experiências ou essas condições também são mencionadas. Mas eu vou procurar, depois eu trago para vocês. Bom, o próximo artigo então, Conversas Familiares de Além-Túmulo, Dom Peira, Prior de Emily, né? O Prior, ele é um título usado para uma liderança, né? E claro, no dicionário, pode ser uma liderança que seja militar, ou geralmente uma liderança religiosa. Então o Prior de Emily pode ser então aquele sacerdote que é ali o líder, né, daquela paróquia, daquela comunidade. Então esse Dom Peira é esse religioso. E aqui traz uma característica interessante, uma característica diferente da habitual. Kardec começa o seguinte: esta evocação foi feita o ano passado, na sociedade, a pedido do Sr. Borrow, de Niort, que nos havia encaminhado a seguinte notícia. Então Kardec fez essa evocação a pedido de o Sr. Borrow, que é esse correspondente, para interesse dele. Né? Então vejamos aqui. Esse senhor então trouxe o seguinte relato.
Há cerca de 30 anos tínhamos no priorado de Emily, muito perto de Mausé, um sacerdote chamado Dom Peira, o qual deixou na região uma reputação de feiticeiro. De fato, ele se ocupava constantemente de ciências ocultas. Conta-se dele coisas que parecem fabulosas, mas que, segundo a ciência espírita, bem poderiam ter sua razão de ser. Há mais ou menos 12 anos, ao fazer com uma sonâmbula experiências muito interessantes, achei-me em relação com seu espírito. Ele se apresentou como um auxiliar, com o qual não poderíamos deixar de ter êxito. Entretanto, fracassamos. Depois, em pesquisas da mesma natureza, fui levado a crer que esse espírito deveria ter se interessado por isso. Se não for abusar de vossa benevolência, venho pedir que o evoqueis, e lhe seja perguntado quais foram e quais são suas relações comigo. Partindo daí, talvez um dia eu tenha coisas interessantes a vos comunicar. Então aqui um pedido pessoal, de interesse pessoal, que Kardec acabou se colocando como intermediário dessa comunicação entre o espírito e esse senhor. E coisa que Kardec, imaginemos assim, que Kardec não fazia isso como algo habitual, né, de fazer uma evocação na sociedade para atender a um interesse particular. Imaginemos quantas solicitações Kardec recebia de pessoas que, vendo na sociedade a possibilidade de evocar e conversar com os espíritos, quantos pedidos de pessoas chegavam até ele. Sejam comunicações de entes queridos, sejam situações curiosas que alguém queria saber, por que fulano morreu, como ele morreu, alguma coisa que contribuísse com alguma investigação, né? Então poderia virar ali uma bagunça. Mas enfim, chegou então essa solicitação. Primeira conversa, 13 de janeiro de 1860, até que demorou, hein? Nós estamos em agosto de 61, mais de um ano e meio depois que Kardec lançou, a menos que tenha aqui algum erro nessa grafia, nessa data, né? Mas vamos lá. Evocação, foi feita a evocação, estou aqui, responde o espírito. Lembrando sempre que essas comunicações, elas vinham através da psicografia. Portanto, as perguntas eram objetivas e as respostas também geralmente objetivas. De onde procedia a reputação de feiticeiro que tinhais em vida? Fofocas de comadres. Eu estudava química. Então a gente já começa a perceber pela primeira resposta que ele dá, fofocas de comadres. Então quer dizer, nada muito caridoso daquilo que falavam sobre ele. Qual o motivo que vos levou a entrar em contato com o Sr. Borrow de Niort? O desejo de me distrair um pouco, a propósito do poder que ele julgava que eu tivesse. Então, vê ali um espírito muito terreno, né, embora fosse um sacerdote. Diz ele que vos apresentastes como um auxiliar em suas pesquisas. Poderias dizer-nos qual era a natureza dessas pesquisas? Não sou bastante indiscreto para atrair um segredo que ele não julgou por bem vos revelar. Vossa pergunta me ofende. Não queremos insistir, mas vos faremos notar que poderias ter respondido de modo mais conveniente a pessoas que vos interrogam seriamente e com benevolência. Vossa linguagem não é de um espírito adiantado. Sou o que sempre fui. De que natureza são as coisas fabulosas que contam sobre vós? Como já vos disse, são fofocas. Eu conhecia a opinião que tinham de mim, e longe de tentar abafá-la, fazia o que era preciso para favorecer. Então, já que falavam que ele era feiticeiro, aí ele procurava mais ainda instigar nas pessoas a curiosidade e, né, piorar ainda mais essa visão que tinham sobre ele. Conforme a resposta precedente, parece que não progredistes após a morte. A bem da verdade, não procurei fazê-lo, pois não conhecia os meios. Todavia creio que deve haver algo a fazer. Há pouco pensei nisso.
Então, como Kardec percebe, né, já que as pessoas chamam ele de fofoqueiro, aliás, fofocam sobre ele, chamam ele de feiticeiro, ele vai então instigar isso tudo. Isso mostra naturalmente, como Kardec pergunta agora, que parece que depois da desencarnação ele não mudou muito, porque ele continua pensando da mesma forma como ele fazia quando encarnado. Vossa linguagem nos surpreende, vinda da parte de um espírito que em vida era sacerdote, e que por isso mesmo devia ter ideias de certa elevação. Acredito que eu fosse muito pouco instruído. Tende a gentileza de desenvolver o vosso pensamento. Pouco instruído para crer, mas bastante para saber. Então aqui é aquela ideia, né, de você procurar ter o intelecto mais desenvolvido do que os valores. E aqui no caso dele, do que a fé. Então ele tinha esse conhecimento, já que ele gostava de estudar química, de fazer ali as suas experiências e tal, mas ele era pouco instruído em termos de vocação religiosa, né? Então não éreis, como se chama, um bom padre? Oh, não. Quais as vossas ocupações como espírito? Sempre a química. Creio que teria feito melhor se procurasse Deus em vez da matéria. Como pode um espírito ocupar-se de química? Oh, permite-me dizer que a questão é pueril. Quer dizer, essa visão que Kardec tem é muito infantil. Acaso terei necessidade de microscópio ou de alambique para estudar as propriedades da matéria, que sabeis tão penetrável ao espírito? E aqui já é algo bem interessante que ele já começa a trazer. Embora ele tenha essa personalidade ainda muito terrena, digamos assim, ele já começa a trazer elementos bem interessantes, que são os interesses do espírito em ciências que nós consideramos apenas do mundo material, propriedades da matéria, por exemplo. Que nesse caso ele diz, eu não preciso de microscópio e nem preciso de alambique. Alambique no caso de fazer destilações, experiências químicas, etc., né? E aqui então que o espírito consegue ter uma visão que vai muito além daquela que nós aqui no mundo físico temos. Nós já vimos, por exemplo, em André Luiz, num dos livros dele, quando ele estava ajudando, né, na desencarnação de uma pessoa, eu não me recordo qual livro que era, mas ele falava que ele começava a ver o colapso do tecido orgânico, conseguia ver as bactérias que percorriam o corpo daquele indivíduo, que já se encontrava numa fase terminal, e que ele, através ali, né, do auxílio dos orientadores do trabalho ali que estava com ele, ele conseguia ampliar a visão dele e ver com muito mais propriedade a ação dos elementos vivos do corpo daquela pessoa. Enquanto que nós aqui precisamos tirar tecidos, levar para o laboratório, colocar ali sob microscópio para poder observar. Então a gente percebe que a medicina, as ciências materiais, a física, a química, a biologia e tudo mais, acabam sendo ciências que também são estudadas pelos espíritos. Só que conseguem ter uma visão muito mais profunda do que nós. É o caso que nós já conversamos, inclusive estudando Evolução em Dois Mundos, quando nós tivemos a comunicação de um espírito amigo que foi, quando encarnado, né, um desses naturalistas que estudavam ali a ciência de um modo geral. E nós falávamos exatamente sobre a evolução, por exemplo, né, do Duque gosta, né, da parte da botânica. Enquanto nós pegamos aqui um pedaço de vegetal e procuramos dissecar esse pedaço, tentando estudar ali os tecidos, tentando estudar as substâncias químicas, o que os espíritos observam nesse mesmo pedaço de vegetal? De que modo que uma semente germina, de que modo que aquela planta se desenvolve? Nós olhamos apenas ali a parte física, a parte material e até a parte viva dela naturalmente, mas existem ali, talvez a gente veja ali 5% do que realmente aquele vegetal pode mostrar. E isso só pode ser observado pelos espíritos. Então não significa que o conhecimento daquilo que acontece no nosso mundo fica restrito apenas ao conhecimento do mundo físico, dos encarnados. Os desencarnados também. E esse interesse dele é bem interessante. De falar, por exemplo, sobre reações químicas, sobre compostos, sobre elementos químicos e tudo mais, que o espírito, através dessa capacidade de penetração, pode observar.
Então o fato do espírito estar desencarnado não significa que ele perdeu o interesse daquilo que acontece no mundo físico em termos de ciência, ou até mesmo de filosofia. Porque o fato de estar desencarnado não faz com que ele se desvincule da realidade do mundo material, do nosso planeta, digamos assim. Não mundo material, mas do nosso planeta. E tudo aquilo que está no nosso planeta também é de interesse dos espíritos. E isso não mostra necessariamente uma inferioridade de evolução, mas mostra ali a busca do conhecimento daqueles espíritos. Tanto que nós vamos encontrar na parte da farmácia, por exemplo, quantos são os espíritos que atuam procurando ali combinações, procurando medicações que virão sendo transmitidas através de influências ou dos próprios espíritos aqui reencarnando, trazendo para nós novas terapias. Então é necessário que esses elementos do mundo material sejam também estudados pelos espíritos. E aqui nesse caso nós vemos um espírito muito mais interessado no conhecimento do que no seu desenvolvimento moral, e até mesmo cumprindo a missão da vocação, ou melhor, da função que ele ocupava, já que ele não apresenta, como nós vimos, a vocação para ser religioso. Bem interessante, né? Vamos lá, e imaginamos também, claro, né, que isso não é apenas o lado positivo, mas o lado negativo também. Eu me recordo de um comentário feito por Luiz Sérgio, num dos seus livros, que ele falava que existem espíritos que são químicos no mundo espiritual que procuram influenciar os encarnados para o desenvolvimento de drogas. Drogas ilegais que trazem aqui, como por exemplo essas substâncias que vêm surgindo, que trazem tantos problemas de dependência química. Isso pode ser não apenas uma descoberta de químicos encarnados, mas também com a contribuição de químicos desencarnados, que pelos seus interesses trazem muito mais prejuízo do que benefício. Então é a relação entre mundo físico e mundo espiritual, nesse intercâmbio constante. Veja os elementos químicos no receituário espírita. Como é bem homeopata, né, em relação a nós, né? Pois é. Então assim, usam de uma forma bem diferente, né? E é tanto positivo como negativo, né, Andréa? Assim como tem um químico que ajuda no desenvolvimento de uma droga que traz ali a cura para determinadas doenças, nós temos aquele químico que desenvolve drogas para trazer prejuízo. Então, assim, a relação entre mundo físico e mundo espiritual, nesse intercâmbio de conhecimento, é neutro. A direção que cada um vai dar vai depender exatamente dos interesses e dos valores de cada um. Então, se nós disséssemos assim, olha só, um espírito trouxe uma inspiração para que um farmacêutico descobrisse uma droga, um medicamento que curasse o câncer. A gente falava, isso é muito natural, os espíritos estão sempre do nosso lado. E agora a gente diz, um espírito veio e trouxe uma droga que traz ali uma dependência química mortal para os encarnados. Aí a gente se surpreende, o processo é o mesmo. Basta apenas a gente mudar a direção dos interesses. Mas eu achei que os espíritos superiores não permitiam essas inspirações tão negativas. Mas acontece. Né? Tanto no conhecimento como também nas próprias ações. Somos mais influenciados do que nós imaginamos. Então, se eu busco alguma coisa, assim como nós temos atentados terroristas, da mesma forma que eu encarnado elaboro um atentado terrorista, não tenhamos dúvidas de que espíritos também estão colaborando para que eu pratique esse atentado. A relação é neutra, né? Sobre as drogas ilícitas, como é que elas surgiram, né? Tenho que entender o bem e o mal de todos os tipos podem chegar até nós, sim. Não tenhamos dúvida disso. Continuando aqui as questões. Sois feliz como espírito? Palavra de honra, não. Creio que vos disse ter enveredado por falsa rota e vou mudá-la, sobretudo se for bastante venturoso para ser auxiliado. Principalmente eu, que tive que rezar tanto pelos outros, o que confesso, nem sempre fiz pelo dinheiro recebido. Se, digo eu, não me quiserem aplicar a pena de talião. Então ele diz aqui para nós que, se ele for merecedor, se não quiserem fazer com que ele sofra aquilo que ele fez sofrer, né, o interesse que ele teve, né, muito mais um interesse muito mais egoísta do que um interesse fraterno e tudo mais,
Ele pode então mudar a direção dele, né? Mas a princípio ele não se sente feliz. Porque é aquele espírito que continua em busca daquilo que para ele não proporciona o prazer realmente do espírito. Agradecemos por terdes vindo e faremos por vós o que não fizestes pelos outros. Valeis mais do que eu. A segunda conversa agora, no dia 25 de junho de 1861. Então teve um salto aqui de 1 ano e meio. Então eu não sei exatamente se aquela comunicação inicial, essa comunicação que nós acabamos de ler, foi realmente em 1860 ou em 1861. Mas vamos para a segunda conversa. Tendo o Sr. Borrow, por nosso intermédio, dirigido novas perguntas ao espírito Dom Peira, este foi evocado novamente por outro medianeiro e deu as seguintes respostas, das quais se podem extrair úteis lições, quer como estudo das individualidades no mundo espírita, quer como ensinamento geral. Evocação. Percebam agora como esse espírito vem. Evocação. Que quereis comigo e por que me incomodais? Foi o Sr. Borrow de Newark que nos pediu para vos dirigir algumas perguntas. Que quer ainda de mim? Não está contente por me perturbar em Newark? Isso falando do Sr. Borrow, né? Por que é necessário que me evoquem em Paris, onde nada me atrai? Bem gostaria que ele tivesse a ideia de me deixar em paz. Ele me chama, evoca-me e me põe em contato com sonâmbulos, faz-me evocar por terceiros. Esse senhor é muito enfadonho. Contudo, deveis lembrar-vos de que já vos evocamos e que respondesses de maneira mais cortês que hoje, e até havíamos prometido orar por vós. Lembro-me muito bem, mas prometer e fazer são coisas diferentes. De fato, orastes, mas e os outros? Percebe aqui como ele é petulante, né? Certamente os outros também oraram. Enfim, quereis responder às perguntas do Sr. Borrow? Garanto-vos que por ele não tenho a mínima vontade de o satisfazer, porque está sempre em minhas costas. Perdoai a expressão, mas ela é verdadeira, tanto mais quanto entre mim e ele não existisse nenhuma afinidade. Mas para vós, que piedosamente chamaste sobre mim a misericórdia do alto, quero responder o que melhor puder. O melhor que puder. Dizeis há pouco que vos incomodavam. Poderíeis dar-nos uma explicação a respeito para a nossa instrução pessoal? Digo ser incomodado no sentido que chamastes a minha atenção e o meu pensamento para junto de vós, ocupando-vos de mim, e vi que teria de responder ao que me perguntasseis, fosse ainda por polidez, ou seja, mesmo que fosse por educação. Explico-me mal. Meu pensamento estava a lures, em meus estudos, minha ocupação habitual. Vossa evocação forçosamente atraiu-me a atenção sobre vós, sobre as coisas terrenas. Consequentemente, como não estava em meus propósitos ocupar-me de vós e da terra, incomodaste-me. E aqui Kardec faz uma análise interessante, porque quando ele fala que ele estava preso nos interesses dele, e foi feita uma evocação, então como ele dizia que ele estava preso nos interesses dele, pois é, anota aí, como ele estava preso nos interesses dele, e foi feita uma evocação essa que gerou sobre ele uma atração para que ele se manifestasse, e aqui nós não sabemos se foi simplesmente a atração por parte do encarnado, ou se ele foi atraído por forças que estão acima dele, fazendo com que ele fosse quase que obrigado a comparecer, já que ele não tinha vontade de fazer isso. Então ele teve que desviar a atenção dele. É como se vocês estivessem concentrados em alguma tarefa, alguma coisa prazerosa para vocês, e eu chamasse a atenção de vocês para tratar de alguma coisa que vocês não têm interesse. Então vocês se sentiram incomodados pelo meu chamado. Kardec vai falar sobre isso. Então ele diz assim: observação.
Os espíritos são mais ou menos comunicativos e comparecem mais ou menos de boa vontade conforme seu caráter. Mas podemos estar certos de que, como os homens sérios, não gostam dos que os importunam sem necessidade. Quanto aos espíritos levianos, é diferente. Estão sempre dispostos a intrometer-se em tudo, mesmo quando não são chamados. Então, nesse caso, Andréia, aqui a gente não tem essa informação, porque ele veio de má vontade, ele foi chamado e não tinha qualquer interesse em responder essas questões. Mas mesmo assim ele veio. Porque ele diz assim: digo ser incomodado no sentido que chamastes a minha atenção e o meu pensamento para junto de vós, ocupando-vos de mim, e vi que teria que responder ao que perguntasseis, fosse ainda por polidez. Então, como Kardec, a gente sabe que o trabalho dele era um trabalho de instrução, um trabalho de formação, nós não sabemos se por acaso havia ali algum espírito mais elevado que inspirasse nele ou que reforçasse essa atração para que ele fosse até ali onde ele foi chamado. Então nós não temos essa informação, mas certamente ali nós temos um relato que foi trazido para nós na revista Espírita mesmo, onde um espírito, por exemplo, o caso, olha só, bem fácil da gente lembrar agora, o assassino de Castanhel da Rio, que a gente estudou lá no 1800 e alguma coisa. O assassino de Castanhel da Rio, quando ele foi evocado, ele era um espírito extremamente agressivo. Era aquele espírito que 200 anos, mais de 200 anos, num estado de perturbação a ponto de estar quase à beira da loucura. E aí então ele foi evocado, quebrando lápis, rasgando papel e tudo mais. Como esse espírito compareceu ali, senão pela condução de outros que eram mais elevados? Porque não é o fato de você chamar que a pessoa vem. Né? Pois é, isso aí, André. A Fabi colocou, mas nas reuniões mediúnicas, muitos desencarnados reclamam por serem trazidos. A gente sabe e sente como eles têm necessidade, mas nem se dão conta disso, e tampouco do quanto são beneficiados, ainda que aos poucos. Então, nesse caso, a gente tem ali grupos que trazem esses espíritos até essas reuniões. Avançando. Então Kardec comenta aqui sobre o interesse do espírito. Pode ser aqui quando ele diz: podemos estar certos de que, como homens sérios, não gostam do que os importunam sem necessidade. E aqui não necessariamente sérios. Muitas vezes são espíritos ali inferiores, espíritos ainda muito ligados ao mundo material comum, e estão ali voltados, com interesse, voltados, a atenção deles para determinados interesses que eles não querem ser incomodados. E nada disso tem de seriedade ou de elevação. Mas enfim, número 20. Quando vos pusestes em contato com o Sr. Borrow, conhecieis suas crenças na possibilidade de fazer triunfar suas convicções pela realização de um grande fato, ante o qual a incredulidade fosse forçada a inclinar-se? Então, esse espírito, o Dom Peira, tinha algum conhecimento, algum contato com o Sr. Borrow? Porque o Sr. Borrow fazia experiências ligadas ao magnetismo, ao sonambulismo. E ele queria fazer com que tivesse ali uma grande experiência para mostrar para todo mundo que aquilo era real. O espírito, o Dom Peira, tinha conhecimento disso para querer colaborar para que isso acontecesse? A resposta: o Sr. Borrow queria que eu o servisse numa operação meio magnética, meio espírita. Mas ele não tem estatura para levar a bom termo semelhante obra, e julguei que não devia conceder-lhe o meu concurso por mais tempo. Aliás, eu o teria feito se pudesse. A hora para isso ainda não havia chegado e ainda está por chegar. Poderias ver e dizer-lhe quais as causas, durante suas pesquisas em Vendéia, que foram responsáveis pelo seu fracasso, derrubando-o e a sua sonâmbula e mais 2 outras pessoas presentes, derrubando no sentido de tombo mesmo, de queda, que eles estavam fazendo uma experiência, e essa era uma pergunta que o Sr. Borrow fez
pediu para Kardec fazer a ele, que eles estavam fazendo essa experiência mediúnica e de repente eles levaram um tombo, foram jogados como se fosse uma força que empurrasse eles. Kardec pergunta se, para esse espírito, se ele poderia explicar quais eram as causas daquele fenômeno. Minha resposta precedente pode aplicar-se a esta pergunta. O Sr. Borro foi derrubado pelos espíritos, que lhe queriam dar uma lição e ensinar-lhe a não procurar o que deve permanecer oculto. E ensinar-lhe a não procurar o que deve permanecer oculto. Fui eu quem os empurrou, com o fluido do próprio magnetizador. Kardec comenta: essa explicação concorda perfeitamente com a teoria que foi dada das manifestações físicas. Não foi com as mãos que os espíritos o empurraram, mas com o próprio fluido animado das pessoas, combinado com o do espírito. A dissertação que oferecemos mais adiante, sobre os transportes de objetos, contém a respeito desenvolvimentos do mais alto interesse. Uma comparação que talvez tivesse alguma analogia parece justificar a expressão do espírito. Quando um corpo carregado de eletricidade positiva se aproxima de uma pessoa, esta se carrega de eletricidade contrária. A tensão cresce até a distância explosiva. Nesse ponto, os dois fluidos se reúnem violentamente pela fagulha e a pessoa recebe um choque que, conforme a massa do fluido, pode derrubá-la e mesmo fulminá-la. Nesse fenômeno é sempre necessário que a pessoa forneça o seu contingente de fluido. Se supuséssemos que o corpo eletrizado positivamente fosse um ser inteligente, atuando por sua vontade e dando-se conta da operação, dir-se-ia que combinou uma parte do fluido da pessoa com o seu. No caso do Sr. Borro, talvez as coisas não se tenham passado exatamente assim, mas compreende-se que possa haver um efeito análogo e que Dom Peira foi lógico dizendo que a empurrou com o seu próprio fluido. Compreender-se-á melhor ainda se reportarem ao que está dito em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns sobre fluido universal, que é o princípio do fluido vital, do fluido elétrico e do fluido magnético animal. Então ele traz aqui uma resposta um pouco mais técnica para algo que foi observado lá naquele fenômeno. Então para nós aqui a gente nem vai entrar muito em detalhes, porque a gente não conhece o que foi feito lá do outro lado, mas era uma resposta de interesse deles. Ele diz ter feito, durante suas longas e dramáticas experiências, descobertas muito mais surpreendentes para ele do que a solução que buscava. Vós as conheceis? Sim, mas há algo que ele não descobriu. É que os espíritos não têm por missão auxiliar os homens em pesquisas semelhantes à que ele fazia. Se o pudessem, Deus nada poderia ter ocultado, e os homens negligenciariam o trabalho e o exercício de suas faculdades para correr, este em busca de um tesouro, aquele em sua invenção, pedindo aos espíritos lhe servissem tudo isso ainda quente, de tal maneira que não bastará senão curvar-se para colher a glória e a fortuna. Então nesse trecho ele está dizendo que muitas experiências que são feitas nessa relação com o mundo espiritual têm interesses que ferem aquilo que os próprios homens precisam descobrir. Então, como foi colocado, para um ele quer buscar o tesouro, então ele recorre aos espíritos. O outro quer uma invenção maravilhosa, recorre aos espíritos. O outro quer descobrir não sei o que, recorre aos espíritos. E depois os espíritos fornecem e os homens simplesmente buscam a glória e a fortuna. Na verdade, teríamos muito a fazer se tivéssemos de contentar a ambição de todo mundo. Vedes assim quanta desordem no mundo dos espíritos pela crença universal no espiritismo? É interessante essa colocação dele, porque ao falar que existe uma facilidade de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, se for mal interpretada, vai dar a impressão de que os homens podem se servir dos espíritos à vontade para fazer o que bem quiserem. Então, assim, falar dessa facilidade, sem que haja essa compreensão,
pode trazer um efeito negativo para aqueles que não têm interesse em se aprofundar, por exemplo, na própria filosofia. Seríamos chamados à torta e à direito. Aqui para escavar a terra e enriquecer um preguiçoso, ali para poupar um imbecil o trabalho de resolver um problema, acolá para aquecer o forno de um químico e em toda parte para descobrir a pedra filosofal. A mais bela descoberta que o Sr. Borro deveria ter feito é a de saber que sempre há espíritos que se divertem em provocar miragens de minas de ouro, mesmo aos olhos do mais clarividente sonâmbulo, fazendo-as aparecer onde não estão e rindo-se à vossa custa quando imaginais deitar a mão no tesouro, e isso para vos ensinar que a sabedoria e o trabalho são os verdadeiros tesouros. Então ele coloca aqui que também o Sr. Borro não percebeu que quanto mais ele insistisse naquela busca que ele estava fazendo, que na verdade não passava de algo que era apenas de interesse pessoal e que não era o momento ainda, mais ele teria a contribuição de espíritos para aumentar essa ilusão. Que na verdade o trabalho e a sabedoria são faculdades que são desenvolvidas e ações pelo próprio homem, que é isso que dá a ele a dignidade e a elevação. Agora, quando a gente quer encontrar um atalho nessa relação com essas fórmulas maravilhosas, sempre vai haver espíritos que vão contribuir para que essa ilusão faça com que ele se afunde cada vez mais. E quantas vezes isso aconteceu? Pessoas que muitas vezes eram obcecadas por determinadas descobertas, quebrando muitas vezes essa barreira com o mundo espiritual, e acabaram fracassando e até mesmo enlouquecendo. O objetivo das pesquisas do Sr. Borro era um tesouro? Creio já ter dito, quando me chamastes a primeira vez, que não sou indiscreto. Se ele julgou conveniente não vos dizer, não me compete fazê-lo. Observação de Kardec. Vê-se que o espírito é discreto. Aliás, é uma qualidade geralmente encontrada em todos eles, até mesmo nos espíritos pouco adiantados, de onde se pode concluir que se um espírito fizesse revelações indiscretas sobre alguém, com toda probabilidade seria para se divertir e seria um erro levá-los a sério. Aqui tem um ponto interessante, que nós já vimos em algumas evocações de Kardec, que quando fazia uma pergunta, o espírito dizia: eu não posso dizer. E esse não posso dizer, a gente tem duas linhas de pensamento. A primeira é que o espírito é realmente discreto, em que ele não vai dizer porque ele compreende o efeito daquilo que ele vai dizer, ou ele diz não posso dizer no sentido de tem alguma coisa que me impede de dizer. Porque há uma regra que nós já percebemos, que os espíritos não podem interferir no mundo físico, trazendo revelações que provocariam algum tipo de constrangimento entre nós, porque do contrário isso viraria uma loucura. Era o caso, por exemplo, de uma psicografia que foi recebida pelo Carlos Bacelli, de um jovem que foi encontrado morto. E aí então acreditavam que ele tinha cometido suicídio. E esse jovem então veio se manifestando, dizendo para a família: eu não cometi suicídio, eu fui assassinado. Mas eu não posso dizer o que aconteceu porque isso cabe à polícia. Porque do contrário, se esse espírito começa a fazer acusações que foi fulano, a relação entre a justiça terrena e essa insinuação de acusação, porque é uma insinuação, né? Porque é um espírito, você não pode levar isso como uma acusação, criaria um tumulto aqui no nosso meio humano, no meio físico. Então há esse limite daquilo que os espíritos podem e não podem. Quais são as forças que regem o fluxo dessas ideias, daquilo que é permitido, daquilo que não é, a gente não conhece. A gente simplesmente sabe que mesmo espíritos que se mostram como espíritos inferiores, espíritos até mesmo que ainda se encontram nessa faixa de desenvolvimento moral característica aqui do nosso mundo, eles não revelam aquilo que não é permitido. Vamos lá. Finalizando aqui já, estamos no finalzinho. Poderíeis dar-lhe para ele, para o Dr. Borro,
algumas explicações sobre a mão invisível que por muito tempo traçou numerosos escritos que ele encontrava nas folhas do caderno, posto de propósito para os receber? Então aqui ele fala sobre escrita direta no caderno deles. Quanto aos escritos, não são os espíritos. Mais tarde ele lhe conhecerá a origem, mas não devo dizê-lo no momento. Mais uma vez, os espíritos podem tê-lo provocado com o fim a que me referi antes, mas, repito, nada tem a ver com eles. Então não era nada de fenômeno mediúnico. Observação. Embora essas duas conversas tenham ocorrido 18 meses, realmente 1 ano e meio, então estava certo, 18 meses uma da outra, e por médiuns diferentes, reconhece-se nelas um encadeamento, uma sequência e uma similitude de linguagem que não permitem duvidar tenha sido o mesmo espírito que as respondeu. A propósito da identidade, essa ressalta a carta seguinte, que nos escreveu o Sr. Borro após a remessa da segunda evocação. E aqui então, a gente para por aqui, mas agora vem a resposta do Sr. Borro a Kardec, né, agradecendo ali, né, o trabalho que foi feito e coisa e tal. E a gente vai ler essa carta na próxima semana, tá? Porque é uma carta até longa. Temos aqui 1, 2, 3, 4, quase 4 páginas. Então a gente vai ler na próxima semana para finalizar então esse trecho dessa comunicação tão interessante. Eu gostei muito dela. Dudu colocou, né, são fatos encobertos para que a finalidade do ocorrido não transforme o que foi realizado em matéria de escândalo, ou até mesmo em assuntos irrelevantes, né? Então aqui, aquela questão da revelação, de um espírito trazer ali, né, fazer algum tipo de cobrança, como a gente viu lá durante essa semana, estudando Nas Fronteiras da Loucura, daquelas 3 comunicações que aconteceram naquele centro espírita que o Filomeno e o Dr. Bezerra de Menezes acompanharam. Daquelas 3 pessoas, né, daqueles 2 jovens e daquele senhor que trouxeram comunicações, veio para nós aquela orientação dizendo que os espíritos conduziam as conversas, trazendo apenas aquilo que era relevante para pacificar a família e ao mesmo tempo trazer tranquilidade para o espírito. Porque se deixasse, o espírito vinha com lamentações, com reclamações, até mesmo acusações. Então há esse filtro na relação entre os 2 mundos. E quando há uma revelação ou uma informação que pode causar algum constrangimento, pode ser até mesmo um espírito que esteja dizendo isso de propósito, apenas para provocar realmente o tumulto. A André colocou, né, a revista Tudo de Bom, né, pena que muitos não a conhecem, né? Pois é, a esmagadora maioria não conhece, até porque, Andréa, são muitos livros, né? Eu tenho a coleção física dela aqui, são 12 livros, então você coloca numa prateleira, você tem uma sequência enorme. Quem vai ter paciência para ler tudo aquilo? E mais do que isso, não é